pessoal, vamos lá para mais uma assistência de física, neste belo dia 27. Essa questão aqui é uma questão famosa da UFSC, super trabalhosa, mas muito bacana, muito inteligente a questão. Tem alguns aspectos ali que a gente tem que ter um pouco de bom senso na hora de resolver, tem que fazer algumas suposições ali, mas é uma questão interessante. Olha só. A garota possui um aquário de 60 litros com peixes tropicais de água doce muito sensíveis a baixas temperaturas. Para mantê-los na temperatura ideal de 23 graus, utiliza-se um aquecedor com termostato. Observando o funcionamento desse tipo de aquário ao longo de um ano, ela constata uma máxima diminuição de temperatura de 1,5 graus por hora. Então, no máximo, vai perder 1,5 graus por hora. Sabemos que alguns peixes não sobrevivem mais de 5 horas em temperaturas inferiores a 23 graus, e que na sua cidade a temperatura mínima pode chegar a 8 graus Celsius, é correto afirmar que 01. A potência mínima do aquecedor deverá ser de 100 watts, desde que não haja troca de água. Bom, então peraí. Se eu sei que são 60 litros, ele me diz que a temperatura ideal da água são 23 graus Celsius. Diz que a máxima perda de temperatura é 1,5 graus por hora. Ainda diz que a temperatura mínima na cidade, pode chegar a 8 graus Celsius. Ele ainda dá a dica que uma caloria é 4 joules. E na 01 ele vem fazer a seguinte pergunta: a potência mínima do aquecedor deverá ser 100 watts, desde que não haja troca de água. Peraí, o que é potência? Potência é energia sobre tempo. De que energia nós estamos falando? É esse calor sensível, né? Porque tem a ver com mudança de temperatura, é o que macete para calcular essa quantidade de calor. Que massa é essa de água? Se são 60 litros, são 60 quilos, são 60 mil gramas. Tudo bem? Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. E a cada hora, ou seja, a cada 3.600 segundos está perdendo 1,5 graus. Então eu vou calcular para 1 hora. Certo? Quando eu coloquei 1,5 graus, já que é por hora, é para 1 hora então que eu estou calculando essa quantidade de calor. Bom, eu vou fazer o seguinte: 6 vezes 1, 6, 6 vezes 15 dá 90, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mas tem a vírgula. Calorias. Certo? Mas ele falou watt é joule por segundo. Mas como ele falou que uma caloria são 4 joules, para transformar 1 em 4, é só multiplicar por 4. Concorda comigo? 4 vezes 9, 36, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 360 mil joules eu preciso a cada hora. Potência igual 360 mil joules. 1 hora tem quantos segundos? 3.600. 36 dá 1 com mais 2 zeros. 100. 100 joules por segundo, 100 watts. Na mosca. Certo? Então confirmamos aquilo que ele falou. Tem que ser 100 watts para não trocar água. Porque imagina, se eu pegar a água da torneira a 8 graus no inverno e jogar no aquário, né, com certeza não vai dar. Esse 100 watts só consegue repor a perda de energia pelo ambiente, não consegue aquecer a água além disso, né? Então por isso, realmente, está verdadeiro. A potência mínima do aquecedor deverá ser 100 watts, desde que não haja troca de água. Então é bonita a questão, o cara tem que se tocar, né, que é o macete que ele vai aplicar, que é no aquário todo, que isso aqui representa a perda por hora, então eu tenho a variação de temperatura para cada hora. Então, através dessa informação é que ele está me fornecendo a ideia de potência, né, energia com o passar do tempo. Muito bom. 02. Com o aquecedor de 200 watts, havendo troca de água no inverno, alguns peixes morrerão. Pô,
cara, tu vê, né? O cara ele é sacana no sentido de ele não dar nenhuma dica a respeito de como é que a troca de água é feita. Concorda comigo? Ele não dá nenhuma dica de como é que a troca de água é feita. Isso é estranho, porque o que ela faz para trocar água? Ela tira toda a água, pega a água da torneira a 8 graus e joga dentro do aquário? Que temperatura essa água está? Certo? Então o cara deixou a questão super aberta. É isso que deixa a questão tão terrível. Vamos pensar o seguinte: além de aquecer a água, eu tenho que repor isso aqui, não é? Para repor esse calor perdido, eu já tenho que ter 100 watts. Vamos calcular quanto a mais de potência eu precisaria para poder esquentar essa água. Certo? Ele falou que é no inverno. Se é no inverno, eu tenho que supor que a água vai chegar na temperatura ambiente. Certo? Que macete. Eu vou fazer um que macete para ver quanto de energia eu preciso para poder esquentar essa água. Que massa de água? Se ele está falando de troca de água, eu vou supor que ele vai trocar a água toda 60 mil gramas, 60 litros, 60 quilos, 60 mil gramas. O Czinho d'água deve se conhecer, que é famoso. Temperatura que eu quero atingir, 23. Temperatura inicial, 8. Concorda comigo? Tira 3, depois tira mais 5, dá 15. Certo? 15 vezes 6, 90. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 900 mil calorias. Mas nós precisamos disso em Joule, vezes 4. 36. 3 milhões e 600 mil joules, certo? Mas quanto tempo nós temos para fazer esse aquecimento? Ele falou que os peixes, sabendo que alguns peixes não sobrevivem mais de 5 horas em temperaturas inferiores a 23, nós temos no máximo 5 horas para aquecer isso. Concorda comigo? Já que eu achei a quantidade de calor e potência é energia sobre tempo. A energia são esses 3 milhões e 600 mil joules. E o tempo que eu tenho são as 5 horas. 5 vezes 3.600 segundos. Certo? Então a potência a mais, além da perda, que já existe, ainda mais que é inverno, né? Além da perda que vai existir, a potência a mais, vamos ver. 36 dividido por 36 dá 1. Dá 1000, só que dividido por 5, né? 10 dividido por 5, 2, com mais 2 zeros, 200 watts. Vou ler a pergunta de novo. Com o aquecedor de 200 watts, havendo troca de água no inverno, alguns peixes morrerão. Olha, com 200 watts, eu só conseguiria aquecer a água e no limite dos peixes. Concorda comigo? Só que tem um problema, né? Não são só esses 200 watts. Eu preciso de 100 watts só para repor a perda de calor. Então 300 watts é o que eu precisaria. 300 correndo o risco de alguns peixes morrer ainda. Concorda comigo? Certo? Então, olha, cara, eu acho que com 200 watts morre tudo. Porque vai ficar mais de 5 horas. Tu imagina, eu nem levei em consideração os 100 watts por causa da perda de 1,5 por hora. Então, se não fosse perder nenhuma gota de calor, ia demorar 5 horas na tampa. Alguns peixes aí correm risco de morrer. Mas 5 horas, vamos supor que não morre nenhum. Mas eu precisaria de mais 100 watts para repor isso aqui, ó. Ou seja, só com 200 watts vai demorar mais de 5 horas. Concorda comigo? Agora tu vê, ó. Eu acho que o razoável era supor que ia morrer tudo. Por isso que eu não assinalaria essa questão. Mas, um aquecedor de 200 watts, havendo troca de água, alguns peixes morreram. Ele está dizendo, ó, dá para trocar água no inverno, mas eu não posso aceitar. Porque é muita diferença, eu gostaria de 300. Se ele falasse 300, eu ia falar, alguns peixes morrem. Agora 200 vai morrer tudo. Então, eu diria que o mais correto é morrer tudo. Eu nem lembro quanto é que é o gabarito. Depois nós vamos analisar o gabarito e vamos fazer mais comentários. Com um aquecedor de 60 watts ligado constantemente, a temperatura da água pode ser mantida em 20 graus Celsius, desde que ela não seja trocada. Pô,
pensa bem. O que é 100 watts? É 100 joules por segundo. Se eu acrescento 60 joules por segundo, mas está perdendo 100 joules por segundo, não vai perder 40 joules a cada segundo? E isso vai fazer com que a temperatura caia. E cai até quanto? Não sei. Que dia que tinha que temperatura era naquele dia? Ou seja, não tenho elementos físicos para dizer qual é a temperatura de equilíbrio se eu trocar essa fonte de 100 para 60. Mas é importante lembrar que na 4 está dizendo que 60 dá conta de deixar a água a 20 graus. Mas ela não falou que essa é a perda de calor? Essa perda de calor só não pode ser reposta por 100 watts. Se eu reponho com menos, a temperatura vai caindo, e vai caindo até atingir a temperatura ambiente, se eu não der conta do recado, ou chegar muito próxima dela. Ele falou qual era a temperatura ambiente no dia? Não. Então eu não posso afirmar nada sobre que temperatura vai atingir com essa potência. Mas fisicamente eu consigo perceber que eu vou estar repondo menos energia e a temperatura tende a cair. Agora, até quando que vai cair? Não dá para calcular. Então tu vê, ele botou essa aqui é a melhor até agora. Porque o aluno ele quer calcular isso aí, e não dá para calcular com os elementos da questão. Só dá de perceber que a temperatura ia começar a baixar. Agora, até quando que ela vai baixar? Próximo de 8 no inverno ficaria, inclusive. Bem próximo de 8 com 60 watts. Porque eu vou estar perdendo mais energia do que eu vou estar repondo, a temperatura vai ter que abaixar até quase entrar em equilíbrio térmico. 0,8. Mesmo com um aquecedor de 500 watts, alguns peixes morreriam se o aquarista precisasse trocar água no inverno. Não. 200, se não houvesse perda de calor, dá 5 horas exatas. Então, teoricamente, nenhum peixe morre. Certo? Eu precisaria, se não houvesse perda de calor. Como há perda de calor, e há uma perda de calor de 100 watts, então eu vou ficar deixando a desejar 100 watts, 100 joules por segundo, em 5 horas morre peixe. 300, 100 para manter, para superar a perda de calor, mais 200 para haver troca. 300 watts dá conta de fazer troca de água no inverno sem problema. Quanto que ele disse? Mesmo com um aquecedor de 500, alguns peixes morreriam. Com 500 watts dá para cozinhar os peixes no inverno se tu quiser. Não vai morrer peixe. 16. Um aquecedor de 400 watts não precisaria ser ligado mais de 15 minutos por hora caso não houvesse troca de água. Espera aí. 400 watts. Mas espera aí. Se eu ligar 15 minutos não é um quarto de hora? Vai ser equivalente a 100 watts. Tudo bem. Certo? Então, ó, sendo matemático na brincadeira, 16 mais 1, 17. Se ele quiser falar que alguns peixes morrerão, que não serão todos, que é a minha previsão que todos morreriam, certo? Daria para não assinalar 0,2. Agora, por que eu digo que os peixes morrerão? Primeiro que, olha o que eu estou considerando, eu vou jogar 60 litros de água a 8 graus. Um peixe de 23 graus, taca ele na água de 8 graus e vai demorar várias horas para a água ser aquecida, né? Então tu vê, tem esse lado biológico também que não entra em consideração aqui, né? A gente tem que ser matemático. E como está faltando 100 watts de potência, eu diria que muitos peixes, se não todos os peixes, morreriam. Então eu acho que alguns é pouco, por isso que eu, Otávio, não acho justo colocar 0,2. O que vocês têm de gabarito? Dá uma olhada lá, só para a gente fazer uma crítica ao gabarito. Olha, ele considera que alguns peixes morrerão. Eu acho um absurdo isso, porque nós precisamos de 300 watts para ter certeza de que eles não vão morrer. Ele está dizendo que com 200 watts, alguns morrerão. Eu diria que todos morreriam, porque com 200 watts demoraria 5 horas sem perda de calor. Com perda de calor vai demorar muito mais de 5 horas. E ele falou que os peixes não resistem a mais de 5 horas a temperatura abaixo de 23. Então eu diria que daria até para fazer um trabalhinho pedindo a anulação desse item aqui, se algum aluno aqui obviamente fosse prejudicado em função disso. Né? Dá para argumentar matematicamente o fato dos peixes morrerem. Mas isso sempre vai acontecer. A UFSC ela é rainha nisso. Todo vestibular precisa de uma conta, de uma questãozinha que inclusive os professores vão ficar se bicando para que não tenha muita gente gabaritando, né?
sempre tem essa questãozinha, não tem jeito. Mas essa aí é uma das minhas prediletas, porque exige muito conhecimento de calorimetria do aluno.